Nos últimos dias, temos acompanhado as notícias sobre o acidente envolvendo o ex-participante do BBB, Rodrigo Mussi, que aconteceu na madrugada de quinta-feira, dia 31 de março, aqui em São Paulo. Essa situação colocou em destaque dois assuntos muito importantes. Primeiro, um alerta sobre a necessidade da utilização do cinto de segurança também no banco de trás. Segundo pesquisa feita pelo IBGE em 2019, apenas 54,6% dos brasileiros afirmam utilizar o cinto quando estão sentados na parte de trás do carro, mesmo sendo um item obrigatório. Usar o cinto de segurança no banco de trás reduz em até 43% os riscos de morte, né? Não vamos esperar aí acontecer um acidente para criar esse hábito que pode salvar vidas. A gente vai ter mais um assunto aqui também, que é justamente sobre os direitos das vítimas de acidentes de trânsito. Vocês sabem quais são esses direitos? Como agir ao se envolver em um acidente de trânsito? E para esclarecer essas dúvidas, a gente está recebendo aqui no estúdio o professor Ricardo Baronovski. Seja bem-vindo. Tudo bem, querido? Olá, Regiane. É um prazer retornar no seu programa. Prazer é nosso em receber você mais uma vez, viu? O Ricardo Baronovski é advogado e professor de Direito Constitucional da Damásio Educacional. E eu quero saber justamente quais direitos são esses e o que a gente deve fazer assim que a gente se envolve em um acidente. Isso depende da gravidade desse acidente? Podemos distinguir aqui em dois acidentes. Primeiro, aqueles acidentes que geram vítimas e aqueles acidentes que têm danos apenas patrimoniais. Naqueles acidentes que geram vítima, o protocolo de segurança é chamar a emergência, se tiver algum ferido naquele acidente, e não movimentar as vítimas. Aí é uma providência de cautela. Lembrando sempre que a proteção pessoal está acima de qualquer lesão patrimonial. Agora, Regiane, naqueles acidentes que geram apenas danos patrimoniais, aí é de suma importância que você documente o acidente. Pegue dados como placa, os dados do condutor, quem é o proprietário do veículo e, principalmente, hoje todo mundo tem um smartphone. Tire fotos do acidente, faça vídeos, porque a gente nunca sabe se vai precisar de um processo judicial, ou seja, documente o acidente de trânsito. Tá. Agora, quais são os direitos das pessoas que se envolvem num acidente de trânsito e muitas vezes sofrem um dano à integridade física delas? Elas têm o direito através do Estado e também através da pessoa que pode ter causado esse acidente, é isso? Perfeito. São duas vias que nós temos aí. Aliás, é curioso que nós temos uma lei que tem 50 anos de existência, que é a lei do DPVAT. O DPVAT é um seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos terrestres e não perquire culpa, quer dizer, não interessa quem é o responsável pelo acidente. Tá. Toda vítima que tem um grave dano pessoal, um acidente, um sinistro de trânsito, ela pode acionar o DPVAT. Em três hipóteses, Regiane: morte, R$ 13.500 para os beneficiários, para o cônjuge, para os herdeiros. A invalidez permanente até R$ 13.500, aí de acordo com o grau de invalidade da pessoa, e as despesas médicas e hospitalares no valor de R$ 2.700. Tá, no caso de hospitais particulares, né? Quando a pessoa for encaminhada para o hospital particular. Agora, a pessoa que causou o acidente, ficando comprovado que ela causou aquele acidente, ela tem algum tipo de obrigação financeira com aquela pessoa que foi prejudicada? Temos um caso, aqui é muito à baila, que é deste ex-BBB. Veja que ele estava no auge da sua carreira. E aí ele fala, poxa, mas são R$ 13.500, no melhor momento, praticamente ele faz isso num dia de trabalho, né? Provavelmente. E fala, poxa, então esta é a indenização? Não, além do DPVAT, ele pode processar, e hoje a jurisprudência é bastante pacífica em relação a isso, a própria plataforma do aplicativo. Então, veja, a responsabilidade não seria apenas do motorista, mas seria solidário, quer dizer, dos dois, tanto em relação ao motorista quanto da plataforma do aplicativo. Ora, onde há o bônus, há o ônus, a plataforma não tem só lucro, quer dizer, ela também se responsabiliza de transportar em segurança o seu consumidor, no caso o ex-BBB. Então ele pode, além dessa indenização de R$ 13.500 de acordo em tese com grau de invalidade, a gente não sabe ainda, ele pode complementar a indenização contra a plataforma do aplicativo. Então, a empresa tem que se responsabilizar. Nesse caso, inclusive, parece que as coisas estão andando até rápido, né? Nesse caso, justamente porque se trata de uma pessoa famosa, né? Mas a pessoa precisa correr atrás dos direitos dela, se ela estiver num táxi, num carro de aplicativo e no transporte público. Como funciona? E só fazendo uma pontuação, Regiane, essa parte importante, que o DPVAT é administrativo. Hoje, você tem aplicativo da Caixa Econômica, é muito simples, não precisa de processo judicial. Ah, é? Agora, para processar a plataforma, obviamente, será necessário um processo judicial, uma perícia, testemunha, então pode ser um processo que dure alguns anos. Agora, em relação ao transporte público, a situação é mais favorável ainda. As transportadoras, as concessionárias de serviço público, elas têm responsabilidade objetiva. O que é isso? Não demanda análise de culpa. Não precisa analisar o dolo ou a culpa do motorista. Causou um acidente, um ônibus ou uma concessionária de serviço público, metrô, por exemplo, é possível essa responsabilização sem a vítima comprovar a culpa
do motorista do ônibus. Tá. Agora, o DPVAT a gente paga quando também está acertando todas as questões envolvendo os impostos de veículos, né? No caso, IPVA. É isso? Agora, um pedestre, por exemplo, que é atropelado, uma pessoa que está de bicicleta que é atropelada, mesmo nunca tendo pago o IPVA, ela também pode pleitear o recebimento desses valores. Perfeito, mesmo pedestre, mesmo sendo culpado, atravessando fora da faixa de pedestre, ou pode se dar, olha, ele estava sem cinto de segurança, concorreu para o acidente, não interessa, o DPVAT não indaga a culpa, não interessa a responsabilidade da vítima. O que interessa é que ela esteja envolvida na dinâmica do acidente, seja um motorista, um motociclista ou mesmo um pedestre. Tá. Agora é importante sempre ter provas, né, em situações como essa, mas muitas vezes a pessoa pode ser que não consiga produzir essas provas, né? Justamente por estar no estado de inconsciência e tudo mais. Como é que funciona a investigação? O que a gente pode fazer enquanto, de repente, um espectador daquele acidente, eu presenciei um acidente, tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar? Esse é um ponto muito importante, né? A quem se envolve em acidente, é que na hora da dinâmica do acidente, quem causou o acidente geralmente sabe que é culpado. E na hora do fato, na hora do calor da emoção, a pessoa assume a responsabilidade e depois a vítima indaga ela, fala, olha, agora você procure seus direitos. Mesmo que a pessoa tenha se responsabilizado pela causação do acidente, é importante que a vítima faça um boletim de ocorrência. Se não teve vítima grave, pode até fazer um boletim de ocorrência eletrônico. Não precisa ir a uma delegacia, basta fazer na internet. Agora, se gerou uma vítima, é importante ter testemunhas, ver se tem câmeras no local e o processo vai demandar uma perícia. Perícia para quê? Para analisar quem foi o culpado pelo acidente de trânsito. Tá. Agora, no caso entre dois veículos, né? De repente aconteceu alguma coisa, a pessoa teve alguma lesão mais grave, né? A pessoa pode pleitear, porque o DPVAT o valor é esse mesmo, 13 mil e tal. Agora, se a pessoa, de repente, quiser pleitear um valor maior contra aquela pessoa pelo dano que foi causado à vida dela, ela pode entrar na justiça para procurar esse direito? Perfeitamente. A jurisprudência admite que a gente complemente essa indenização. O caso desse ex-BBB é clássico. 13.500 em tese numa invalidez total permanente é muito insuficiente pelo lucro cessante, quer dizer, o que ele deixa de ganhar em razão da hospitalização, do acidente dele, ele vai pedir o complemento da indenização contra o causador do acidente. Aqui, esse complemento da indenização é na via judicial. Tá. E pode ter no polo passivo o motorista, pode ter, hoje a jurisprudência admite também, aquele que fornece o serviço de transporte, as plataformas. Tá. No caso dele tendo seguro, a pessoa que está envolvida ali no acidente, é a seguradora que arca com esse valor? Isso, essa é uma distinção muito importante para quem nos assiste. Temos o seguro obrigatório, que é do DPVAT, esse aqui é um fundo criado pelo próprio Estado. E temos o seguro facultativo, que é o que cada um de nós contrata e são as seguradoras do próprio veículo. Pode ter o seguro de dano, pode ter o seguro de pessoas, né? Então, esse seguro facultativo é o que cada indivíduo tem. E, obviamente, com o trabalho de Uber, deve-se ter um seguro facultativo. Tá. Agora, esse assunto se mistura com a questão do uso do cinto de segurança, né? Porque, afinal de contas, a gente viu essa pesquisa do IBGE, que ela é alarmante, porque, afinal de contas, é um item obrigatório, de uso obrigatório, e mais de 50% das pessoas não estão usando o cinto de segurança no banco de trás. Eu gostaria de saber, ficando provado que o passageiro, nesse caso, estava sem cinto, ou que qualquer pessoa não estava atentando para as regras de trânsito, para as regras de segurança de trânsito, isso inviabiliza qualquer valor a ser recebido pela vítima? Com certeza, a tese das plataformas será culpa exclusiva da vítima. Olha, o acidente foi causado porque ele estava sem cinto de segurança. Mas a jurisprudência não convence em relação a isso, na verdade pode ter uma atenuação da culpa do motorista, atenuar a culpa da plataforma, mas eu não posso atribuir uma culpa exclusiva à vítima pelo mero fato dela estar sem cinto. Tá. O acidente foi causado. Então, essa tese não vinga na jurisprudência. Agora, explica como é que a gente faz, então, para conseguir ter esse valor do DPVAT devolvido a você. Como é que funciona a parte burocrática? Até 2020 era muito mais burocrático, né? Até o final de 2020 você precisava procurar a seguradora líder, precisava procurar a central do DPVAT, era um processo um pouco burocrático. Depois de 2021, janeiro de 2021, tem um aplicativo da Caixa Econômica Federal, junta-se os documentos do acidente e hoje o trâmite é muito simples. 30 dias esse dinheiro cai na sua conta. Ah, tá, ótimo. E muita gente não sabe, né? É um direito e muitas pessoas realmente não sabem que tem esse direito. E olha só como ele é importante e pode fazer a diferença no caso de uma pessoa que vai ficar sem trabalhar por um bom tempo, né? Em caso de morte da vítima, como você está vendo aí, paga-se 13.500, como você já comentou, né, Ricardo? Invalidez permanente receberá até 13.500 também. E o reembolso de despesas médicas e hospitalares na rede privada se paga até R$ 2.700. E isso você pode fazer esse pedido, pleitear por até 3 anos, né? Depois de 3 anos,
perde-se esse direito da data do acidente, é isso? Exatamente, essa é a prescrição e esse é o ponto interessante que pode ter alguma polêmica. Essa segunda linha, até 13.500, vai depender do grau de invalidade. Geralmente isso é avaliado em uma perícia. Muitas vezes o DPVAT acaba pagando um valor menor do que é devido e a vítima precisa judicializar a questão para fazer uma perícia judicial para saber qual é o grau de invalidade. Nós temos um percentual da tabela SUSEP, que é que cuida dessa questão, Superintendência de Seguros Privados, que vai avaliar de acordo com o dano da vítima, ela recebe um percentual sobre esses 13.500. Tá, importante a gente saber disso também. Agora, tem uma outra questão, voltando na história do cinto de segurança, do uso no banco traseiro, que também... as plataformas não precisam também exigir que os motoristas façam esse lembrete, já que esse número agora é de conhecimento público, né? Que os passageiros não estão usando o cinto no banco de trás. Não seria interessante que o motorista também tivesse a obrigação de lembrar o quanto isso é importante, o quanto isso pode fazer diferença no caso de um acidente? Perfeitamente. Aliás, no direito a gente tem um termo para isso que é a teoria do risco da atividade. Se a atividade gera um lucro, ela também gera um ônus, que é advertir o seu passageiro de que ele está sem cinto de segurança. Aliás, a viagem nem deveria ser iniciada se o passageiro se opõe a usar cinto. Vamos fazer um paralelo aqui? Se o passageiro está sem máscara, muitas vezes o motorista se negava a viajar. Mas ele admite que haja viagem com o motorista sem cinto? Pois é. E deve haver fiscalização durante todo o trajeto. Tirou o cinto de segurança, a viagem é imediatamente interrompida. Porque é isso que a gente faz quando está dando carona para alguém, né? Quando alguém entra no seu carro, quando está com as crianças no carro, eles entram no banco de trás, a primeira coisa que eu falo, tá todo mundo de cinto? Já vem aquela bronca, né? Se não tá, tem que lembrar. Porque acaba virando, inclusive, um hábito, né? Uma questão automática muito importante, né? Exatamente, prudência. Agora, no caso das pessoas que têm, por exemplo, motoristas, o carro próprio, né, da pessoa que está usando o carro dela, mas outra pessoa dirigindo, essa responsabilidade cai em cima de quem? De quem está conduzindo ou do dono do carro? Eu costumo dizer que fiador emprestar carro nunca é uma solução muito pacífica, né? Quando você empresta um carro, não só você admite o agravamento do risco, o que é isso? Você pode perder o direito à indenização securitária. Na apólice do seu seguro consta que o condutor do veículo é você, de acordo com o seu perfil. O prêmio do seguro, que é a mensalidade, ele é calculado de acordo com o risco da atividade. Se é um condutor mais jovem, o seguro é mais caro. Se você empresta esse veículo, você admite que o risco seja agravado. Então, muita cautela. Há uma responsabilidade solidária do condutor e do proprietário do veículo, o quê? A vítima pode acionar os dois. Então, novamente, cautela com quem você empresta o seu veículo. E atenção às leis de trânsito, né, gente? Porque está mais do que provado que esse número absurdo de acidentes que a gente vê todos os anos, quer ver? 2021, por exemplo, foram 11.647 mortes no trânsito. Quer dizer, são 32 pessoas no Brasil perdendo a vida todos os dias em acidentes de trânsito. E é claro que esse percentual gigantesco, né? Muito dele está dentro de um nível de negligência às regras de trânsito. Então, a gente consegue baixar esses números, né? Contanto que a gente faça a coisa certa, como sempre, né, Ricardo? Perfeito. Infelizmente, no Brasil, uma das maiores causas de morte é de acidente de trânsito. Obviamente é evitável porque a gente fala que é culposo. As vítimas não tiveram, em regra, a intenção de provocar o acidente. Foi um descuido, uma negligência, uma imprudência. Havendo cautela, esse número se reduziria e muito. Exato. Ninguém sai de casa falando, oxe, eu vou causar um acidente. Nada disso, né? As coisas realmente acontecem, mas muitas vezes é o descuido. E a gente vê que esses números também não conseguem baixar, também inclusive pelo uso do telefone enquanto as pessoas estão dirigindo, né? Então, fica esse alerta. Fica alerta, inclusive, sobre os seus direitos, que você precisa sim correr atrás deles. Mas, pessoal, bora usar o cinto também no banco de trás. Existe uma falsa sensação de segurança quando a gente está no banco de trás, né? Quem está na frente realmente é quem vai se machucar primeiro, porque estão na linha de frente. Mas não, o acidente pode acontecer de vários lados. Pode ser um capotamento, né? E muitas vezes a pessoa que está no banco de trás, a força dela é projetada, acho que mais de 30 vezes o peso dela, para a pessoa que está no banco da frente. Então, além de você se machucar muito mais, você machuca muito mais a pessoa que está no banco da frente. Então, são questões importantes para a gente parar e analisar, né, Ricardo? Exatamente. Embora lamentável, esse acaba sendo um caso emblemático da importância do cinto, mesmo no banco de trás. Verdade. Obrigada pela sua presença aqui, pela sua participação. Foi excelente a nossa conversa, viu? O convite está sempre aberto para você voltar, viu, Ricardo? Ricardo Baronovski, que é advogado e professor de Direito Constitucional da Damásio Educacional. Vou deixar aqui para você o @, tá? Para você fazer contato através do Insta. @Ricardo Baronovski lá no Instagram. Obrigada, até a próxima. Obrigado, Volta logo, boa tarde. Viu? Obrigada, boa tarde.